para disputar? Muito trabalho. Muito trabalho, foram 3.200 obras, várias ações que vou deixar um legado. O presidente Bolsonaro está deixando um legado conosco à frente do turismo. Por exemplo, o forró, patrimônio cultural e material do Brasil. Coisa que ninguém esperava, tá aí, Bolsonaro foi que fez. As obras, mais de 3.200 obras, tem um compromisso aqui com Vitória, que eu assumi com o prefeito lá no Ministério. Infelizmente, tivemos uma época de pandemia, foi priorizado o recurso para a saúde, para a vacinação, tanto é que Pernambuco hoje é um dos estados que mais vacinou a vacina de passagem disponibilizada pelo governo federal do presidente Bolsonaro. Mais de 20 milhões de doses de vacina foram aqui colocadas em Pernambuco, mas nós temos o compromisso de requalificar o Monte das Tabocas, onde o Exército Brasileiro foi um dos berços da nossa pátria, do pertencimento do Exército, da luta do povo pernambucano, juntamente com os Montes Guararapes também. E tem que sim ser dado valor para um turismo histórico e patriótico aqui no Monte das Tabocas. Foram mais de 3.200 obras no Brasil. A gente conseguiu várias ações de obras do IFAM, obras da própria infraestrutura do Ministério do Turismo, da Secretaria de Cultura. E agora o desafio agora é a retomada do turismo, com a hospedagem voltando aos níveis anteriores de pós-pandemia, pré-pandemia, e o Brasil é a maior oportunidade do mundo para o turismo de natureza nesse período pós-pandemia e no período de guerra que está tendo agora. Na guerra lá na Rússia e na Ucrânia, infelizmente está tendo, mas o pessoal está evitando de ir para a Europa e está vindo para a América do Sul e para o Brasil. E temos esse ano a retomada dos eventos, a retomada do São João, que é importantíssimo também. Acabei de falar com o prefeito. Parabéns, prefeito. O senhor prioriza os artistas da terra. Isso daí é um legado que o senhor vai deixar. É importantíssimo que o artista de forró, que o artista junino tenha prioridade na sua cidade na época do mês de junho. E Vitória é um exemplo disso. E eu acho que com o tempo a gente vai ver cada vez mais o artista local, o artista de forró inserido no contexto, até porque o forró agora é patrimônio cultural e material do Brasil. Para finalizar, ministro, o senhor vai disputar o Senado junto com o Anderson Governo, numa estrutura que está aí há 16 anos no poder. O Nordeste, sobretudo Pernambuco, durante muito tempo ficou caracterizado por ter uma tendência a votar em partidos de esquerda. Como é que vocês pretendem fazer? Como o presidente Jair Bolsonaro também se preparou para mudar essa realidade? Bem, faltam 241 dias para a gente se ver livre do modo PSB de governar. O modo PSB, que faz de Pernambuco seu estado um dos estados mais violentos, entre os dois mais violentos do Brasil, que temos 15 anos de pacto pela vida e não temos nada que comemorar, não conseguimos baixar de 30 mortos por cada 100 mil habitantes, nós temos as piores estradas do Brasil. Eu digo isso porque eu rodei o Brasil como ministro do Turismo, mais de 178 municípios eu visitei, estradas turísticas como essa PS60, por exemplo, como a 232 que você vê aqui, o caos. Vai para os anais das escolas de engenharia, como não fazer uma BR, como não reformar uma estrada, porque não se começa uma estrada na época de inverno, na época de grande fluxo, teve a Semana Santa, o São João, só para causar transtorno ao pernambucano. Não se começa uma estrada sem fazer os acessos vicinais, uma via de escoamento extra para poder diminuir o transtorno. E quando se começa uma estrada desse nível, com esse volume de tráfego, você tem que trabalhar 24 horas por dia. É inadmissível você fazer turno, e o turno que trabalha durante a manhã, que é o turno que tem o maior fluxo de veículos. Devia ser o oposto, o turno, se for só um turno, ser priorizado à noite. Que é isso, minha gente? Qual é a finalidade? É transtornar o pernambucano? E aí o cara já começa o dia com pressão alta. O cara já começa um dia perdendo dinheiro no engarrafamento dá dinheiro. Então, esse modelo está, graças a Deus, chegando ao fim. A PS60, uma estrada turística, 65 mil leitos de hotel entre Recife e Maragogi, por exemplo. Quando você passa para Alagoas, você vê a diferença da estrada de Pernambuco para a estrada de Alagoas. Na Paraíba, do mesmo jeito. Você sai de Pernambuco e está na Paraíba, o nível da estrada é outro. Então, é com muita tristeza que a gente... Eu não torço contra Pernambuco. Muito pelo contrário. Agora, faltam 241 dias para a gente se ver livre do modo PSB de governar. Isso eu não tenho dúvida. E é muito importante um alinhamento entre o governo federal, o governo estadual, que você vê, por exemplo, o município de Jaboatão dos Guararapes, o município aqui de Vitória. Você vê em obras sendo entregues pelo governo federal, só em Jaboatão o governo federal entregou 2.224 casas a ponto do Rio Pirapama, fazia 18 anos que não estava sendo entregue. Então, finalmente, nós temos a chance de ter o Senado
o governo e o presidente da República totalmente alinhados. E aqui em Pernambuco, o palanque do presidente Bolsonaro, nessa pré-campanha e na campanha, é Gilson Machado, Anderson Ferreira e o presidente Jair Messias Bolsonaro. Diga-se de passagem, um presidente cristão, patriota, que trabalha de 3 da manhã até as 11 da noite, porque eu sei que eu fui ministro, trabalhei para ele, e que prefere rezar o Pai Nosso do que roubar o pão nosso. E feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Pronto. Aí, portanto, o ex-ministro Gilson Machado também falando com a gente. 2 horas.